alunos, vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos encerrar o livro de Geografia. Nós vamos falar do continente americano, o continente onde a gente mora, onde a gente vive, tá? Eu quero que vocês abram o livro lá, ó, na página 104, continente americano, ó. Essa parte aqui do livro, tá vendo? Então, a imagem que a gente está vendo aqui, ó, na página 105, vocês estão vendo aqui, ó, ela representa a característica da história do continente americano. Esse continente, ele foi o quê? Ele foi explorado pelos europeus. Os africanos e os indígenas foram explorados pelos europeus. Eles chegaram aqui, escravizaram esse povo, exploraram a mineração, as pedras preciosas, o pau-brasil que a gente tinha aqui, né? Enfim, eles exploraram todo o continente americano, toda a América. Os europeus chegaram aqui na América e exploraram esse continente. Esse continente, ele é marcado, ó. O continente americano foi ocupado pelos europeus e milhares de pessoas foram escravizadas. Então, esse é o marco também do continente americano. Um país que foi um continente que foi explorado e escravizado pelos europeus, né? E assim surge o continente americano, que a gente já viu aqui, tá? A localização do continente americano. O continente americano está totalmente, ó, está aqui na página 106, ó. O continente americano está totalmente no hemisfério ocidental, ou oeste do planeta, e aparece grande extensão territorial. Ele tem uma grande extensão de terra. O continente americano, gente, ele tá... Então, o continente americano, ele é dividido em 3 partes, tá? Ele é dividido, ó, em América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte, ela tem um grande espaço territorial. E embora ele tenha um grande espaço territorial, ele tem apenas 3 países, tá? Que é Estados Unidos e México, são os países que compõem a América do Norte. A América Central, ela tem um pouco territorial, pouca faixa territorial, mas ela é composta por 20 países, sendo alguns países insular. O que seria um país insular? São ilhas ou formados por ilhas, tá? Entre os países da América Central estão quem? Panamá, Costa Rica. Cadê a Costa Rica? Costa Rica, Honduras, viu? El Salvador. Cadê o El Salvador? Vamos achar o El Salvador, a Guatemala, a Nicarágua, enfim. A América Central, ela é composta por 20 países, sendo alguns de forma insular, que são ilhas ou formado por ilhas. E na América do Sul, ó, a América do Sul tá aqui, é onde a gente mora. Ele tem 12 países, tá? Entre eles o Brasil, ó, que tá aqui, o Brasil. Tem o Brasil, tem a Argentina, tem o Paraguai, tem o Chile, tem o Peru, tem o Equador, tem a Colômbia. Olha como tem países. Tem o Uruguai, tem a Venezuela, ó. Vamos achar o Uruguai aqui no nosso mapa. Tem a Bolívia. Tem o Uruguai, enfim. E ainda tem a Guiana Francesa, que pertence à França, tá? Vamos achar aqui a Guiana Francesa. Ó, Guiana Francesa. Tá vendo? Esses são os países que compõem o quê? Compõem a América do Sul. Então, eu quero que fique fixado na cabeça de vocês que a América, ela é dividida em 3 partes. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Observaram quantos países compõem o nosso continente americano? Como o nosso continente americano é grande em extensão de terra? Perceberam isso?
O que ocorreu com essa... Então, gente, vários povos fazem parte dessa... Agora nós vamos falar da diversidade da população nas Américas. Lá na página 112, tá? Vários povos fazem parte da história do continente americano, até a chegada dos europeus colonizadores. Ele era habitado por quê? Por diversas etnias indígenas. Os indígenas já estavam aqui. Na América do Norte, colonizadores foram principalmente os espanhóis e os franceses e os britânicos. Já na América Central, na América do Sul, os principais colonizadores foram os portugueses no Brasil e os espanhóis no restante do território. Tá vendo quanta gente diferente, quantas etnias diferentes, quanto povo diferente chegou aqui já? Né? Na América do Sul chegou os espanhóis e os portugueses. Na América do Norte chegou os franceses e os espanhóis. Enfim, foram muita etnias diferentes. Após a chegada dos colonizadores, os europeus, vieram os africanos que foram escravizados e um século mais tarde inúmeros imigrantes como italiano, japonês, alemão, enfim, olha quanta gente diferente foi chegando. Isso criou o quê? Isso criou um povo com uma grande miscigenação, né? O que é a miscigenação? É a mistura de povos de diferentes etnias. É povo português, é povo espanhol, é povo italiano, é povo francês, é povo africano, é povo indígena. E assim o continente americano foi se formando. Com essa grande miscigenação, essa grande diferença de povos, de culturas diferentes, né? Costumes e tradições diferentes. A gente aqui no Brasil, a gente tem muito dos costumes dos africanos, nós temos muito do costume dos indígenas. Enfim, temos coisas de português, espanhol. A gente tem uma grande miscigenação, a gente tem uma grande variedade, né? Uma grande variedade de etnias, e o povo do continente americano, ele foi formado assim, com essas diferenças. E é por isso que eu trouxe hoje para vocês esse mundinho aqui. Lembra do nosso mundinho que a gente começou fazendo uma viagem pelo mundo? Olha aqui, ó. As pessoas são diferentes, os povos são diferentes, a diversidade, a miscigenação formou o continente americano. Então a gente tem que aceitar e respeitar as pessoas com suas diferenças, porque nós somos um povo diferente. Nós somos um povo com uma diversidade de miscigenação muito grande, tá? Então eu quero encerrar a aula de hoje com isso. Nós somos um povo com muitas etnias. Nós temos portugueses, espanhóis, africanos, indígenas. Nós temos tudo na nossa formação. Franceses, italianos, todos. Nós somos um povo de diferentes etnias, tá? Se vocês pesquisarem aí na família de vocês, vocês vão ver que o pai da sua mãe veio de algum lugar, o avô da sua mãe veio de outro, enfim, a história da nossa vida, a história do nosso país, do nosso continente americano está aqui, está nessa miscigenação de etnias, nessa diversidade de povo. Então hoje eu quero terminar assim, mostrando para vocês essa diversidade onde somos todos diferentes, temos que nos amar e nos respeitar do jeito que nós somos, porque nós somos um povo, nós somos um continente formado por miscigenação de vários povos, de várias etnias, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Façam os exercícios, hein?